Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, meu Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Irmãos, nós podemos escolher como nós enfrentamos as nossas guerras. Essa escolha é nossa. É muito bom uma quinta-feira como essa, porque é uma quinta-feira de crentes, é uma quinta-feira de quem tem experiência com Deus. Domingo nós temos, sabe, Jó, aquela turma que está chegando, e ele ainda está ligando os pontinhos, né? Você pode viver a sua vida de forma bem natural, fingindo que você não está entendendo, se fazendo de bobo, até dá muito ruim, até dá muito errado. Como nós também podemos viver a nossa vida, gente, discernindo as estações que nós estamos vivendo. Quando Paulo fala sobre o tempo de menino, Paulo está falando para uma igreja atual, para nós. Quando passa o tempo de menino, nós precisamos parar de fazer coisas de meninos. Deus nos chamou para algo nesse tempo. Qual estação você está vivendo? Cada um aqui está em uma estação, mas a sua estação, ela condiz com a maturidade que você carrega. Não se distraia nesse tempo de tantas revelações. Não se distraia nesse tempo de tantas batalhas, irmãos. Como nós temos vivido um tempo de batalhas. Se você quiser viver de forma natural, você vai viver de forma natural. Fica em paz. Darla, você pode subir nesse altar. Dandara, você pode subir nesse altar. Josélia, você pode subir nesse altar. Pastor Tom, Paulo, Davi, Daniel, Ricardo. Vocês podem fazer de tudo aqui. Pastor Jorge, Deus pode ter te dado uma palavra numa madrugada que ela é única. Ela para no coração que está alinhado para receber. E aí nós vamos continuar entrando na igreja e saindo da igreja, reclamando de pastor, reclamando de louvor de igreja. Nós vamos ter sempre uma reclamação. E você sabe o que a gente como pastor mais escuta? É assim, ó, pastor, eu não tive uma oportunidade na igreja que eu estava. Talvez você não estava pronto para ter a oportunidade que você tanto buscava. E você continua não estando pronto ainda para essa oportunidade. Começa a viver de verdade aquilo que Deus tem para você. Nesses últimos gabinetes que eu tenho feito em 2026, a palavra que eu mais tenho falado é essa: viva o que Deus tem para você. Entra naquilo que Deus tem para você. Ao entrar num lugar como esse,
Não queira uma revelação, não. Uma revelação não vai mudar a sua vida. Pode te trazer ansiedade ou tristeza. Queira uma palavra que Deus tem para você. Alguém te falar que você vai casar, que você vai comprar um carro, que você vai ganhar um dinheiro. O que é que isso vai mudar na sua vida, meu irmão? Desculpa, mas que ingenuidade é essa? Que tempo de menino é esse? Dinheiro nenhum para quem está sem propósito serve. Casamento nenhum para quem não é feliz sozinho serve. Você vai só fazer o outro infeliz. É tempo de nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós, gente. Deus tem nos chamado para viver algo mais profundo com Ele. E nessas cadeiras nós fazemos uma decisão, sabe, Rick? Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui. Quem tem andado muito próximo a mim tem escutado muito isso. A palavra que nós temos falado nesse tempo é: eis-nos aqui. Eu tenho visto tantos homens carregando tanta coisa, que o nosso inimigo conseguiu desabilitar no mundo espiritual, que parece um fantoche, parece um bobo. Eu tenho visto tanto homem tão precioso, tanta mulher tão preciosa, mas não rompe. Sabe, Lu? Sabe aquela vida que não passa de um lugar, não rompe. Mas não rompe espiritualmente, não rompe financeiramente, não rompe como pai, não rompe como marido, não rompe como filho. Ele está perdido sem perceber. Tem um particular com Deus hoje. Fala, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Não é tirar a sua vida, não é entrar num quarto e... Não é sobre isso. É sobre um particular com Deus. Senhor, eis-me aqui. O porquê que o Senhor me chamou nesse lugar? Por que eu ainda respiro? Por que eu ainda estou aqui? Tem um propósito. Tem uma conversa com Deus hoje. Não deixe a sua vida passar por você. Nós sempre falamos isso aqui durante muito tempo. Tem muita gente que vai ser enterrada com 80 anos, mas morreu com 30, Rick. Ele só caminhou 50 anos sem saber. Fora do propósito de Deus. Sendo fantoche na mão de Satanás. Tem um encontro com Deus hoje. Separa essa quinta profética hoje para dizer: Senhor, se não é você, coloca alguém no seu joelho hoje e fala: Senhor, o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui e o Senhor está lá. Toca nessa pessoa. Talvez você nunca teve essa experiência. Nós temos vários testemunhos aqui assim. Pastor, mas fulano de tal não muda. Não muda porque a sua oração tem barulho, mas não tem santidade. Pastor, fulano de tal não muda. Não muda porque a tua oração não tem autoridade para tocar o céu. Pode tocar homens, pode impressionar homens, mas não chega no céu porque não carrega justiça. Eu falei isso aqui no café ontem. Muitas vezes nós confundimos entonação de voz, roupa com a autoridade. Então aquela irmãzinha que senta lá atrás, com a roupa simples e com a voz baixinha, você não sabe o que ela carrega. Talvez você está precisando andar mais com ela, para tirar essas roupas, para mudar essa voz e carregar a santidade que ela carrega. Entra num lugar com Deus nesta quinta-feira. Entra em um lugar com Deus de verdade.
Fala, Senhor, fala comigo. Eu não quero continuar sendo na mão do inimigo, levado para lá e para cá. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Pastor Jorge. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos? Aleluia. Pai, guarda a vida do teu filho. Estende as mãos para cá, gente. Guarda a vida do teu filho. Obrigado pela pastora Kelly. Guarda a saúde dela ali. Esconde-os atrás da tua cruz. Revela a ele nessa noite mais uma vez, Pai. O teu espírito atrás das letras. Usa o teu servo mais uma vez para falar conosco. Pai, que nessa noite ele seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações, para não tirar, Pai. Usado pelo Senhor para nos tirar de lugares, Pai, que só o Senhor pode fazer. Fala conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Paz. Pastor, falando aqui a respeito de pessoas que vestem roupa disso, roupa daquilo, postura disso e não tem autoridade nenhuma. Como é que é a coisa mais linda que Deus faz? Deus me deu isso para falar. Ele nem sabe sobre autoridade. No capítulo 7 de Mateus, não precisa nem colocar não, sabe, filho? No último versículo 29, no 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade. Ele ensinava com autoridade, não como os escribas, e nem se vestia como ele, e nem falava como ele, e nem andava como eles, e nem se misturava com aquilo que eles falavam. Era completamente diferente. E essa palavra que Deus deu é uma das palavras mais lindas que tem. No capítulo 5, 6 e 7, que é as boas-aventuranças, o sermão da montanha. No 5, ele nos ensina coisas tremendas, que fala assim, feliz aquele, no versículo 13 e 14, feliz do homem que sofre por causa do meu nome. Porque quando você está com autoridade, você sofre, porque a autoridade daquela que o Senhor derrama sobre você não é exposta. Estou arrepiando aqui. Mas é exposta para o Senhor, é de dentro para fora, é uma autoridade não sistêmica, é orgânica, é de dentro para fora, que só aqueles que estão na luz, que estão com Ele, que é sal, que no capítulo 5 ele fala, você tem que ser sal, você tem que ser luz. É disso que tem que ser, filha. Sal e luz. E a partir do momento que você é sal e luz, você sofre perseguição em todo o tempo, porque você passa a ser uma pessoa que reflete Deus, que reflete o Espírito Santo dentro de você, filho. No capítulo 6, ele nos ensina a orar com autoridade. E ele fala, não ore como esses doutores da lei. Não ore como eles. Se quiser orar, no capítulo 6, versículo, olha aqui, 7. No 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a porta, ora ao Senhor. Ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o oculto te recompensará.
Isso é o Senhor falando para multidões. E olha que não tinha microfone. Eu não sei como é que ele fazia. Quer dizer, na verdade eu sei. Que o Espírito Santo levava nos corações de todas as pessoas. E Deus está dando entendimento hoje a vocês que o pastor falou. Que ao sairmos daqui hoje, Deus vai fazer obra para que você possa fazer ser sal e luz e orar, orar, orar para toda a sua família. Para toda a sua família. E a coisa mais linda que tem é que o Senhor, sabe, filho, Ele não retém para Ele essa autoridade. Ele entrega para a gente com o Espírito Santo. Ele toma essa autoridade. E essa autoridade requer humildade, tranquilidade, paz, paciência. Aqueles que promovem a paz, no capítulo 5 fala, esse é de Deus, esse carrega o meu espírito. Agora no capítulo 7, que tem uma continuação no capítulo 5 e no 6. Meu Deus. Que diz assim, além deles nos ensinar a orar no 6, ele vem para o 7 e fala, não julgues, para que não seja julgado. Aí ele vai falando. A partir do 7, versículo 7, ele fala da bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. É isso que Deus está falando para cada um de nós agora. Ele está falando baixinho para você ouvir no seu coração. Sem gritaria. Sem gritaria. Que Ele está falando para o seu silêncio. O pastor falou aqui agora para a gente do café. No dia que ele fez um café conosco, ele não estava aqui. Foi um café lindo, ele falando sobre lamentação e murmuração. E quando você murmura, você grita, você murmura, como você pode ouvir falar? Você não ouve Deus, Deus está tentando falar e você grita, você esperneia, você chega, grita, joga para lá, bate lata. Nosso irmão Gil não está aqui, mas eu falei com ele a questão da bate-lata uma vez. As pessoas ficam batendo lata, fazendo barulho, 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 barulho. E o Senhor não age no barulho. Ele age bem tranquilo. No seu silêncio. Na hora que você deita assim. Ele vai agindo no seu coração. Hoje à noite, na hora que você deitar, na hora que você põe a cabeceira, sua cabeça no travesseiro, aí ele encosta, aí ele vai falar para você assim, eu estou aqui, eu vi o seu sofrimento, você bateu a porta, e eu estou abrindo a porta, eu sei o que você está passando, eu sei da tristeza que você carrega, eu sei das angústias, das ansiedades. Eu sei todas as coisas. Então eu estou vendo. Eu estou aqui, ó. Porque a palavra de Deus fala que mesmo você dormindo, Ele trabalha em seu favor. Você pode achar que Deus não está... Tem outras preocupações. Não, você é filho, você é filha e Ele te ama. E Ele se entregou por você em todo o tempo. Isso aqui é só o princípio da bondade de Deus.
mas ele fala na frente. A porta é estreita. Não busque a porta larga. A porta é estreita. Então vem para a porta estreita, filho. Está difícil? Segura na minha mão. E aqui é um ensinamento, um dos mais lindos, porque tudo isso fala de autoridade que o Senhor tem e passa para nós, mas Ele nos deu essa autoridade de poder escolher por onde caminhar. No versículo 24, aí eu vou ler para vocês. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Vocês são semelhantes a um homem prudente. Se praticar aquilo que ele pede, aquilo que ele está fazendo, aqui, eu sou contigo, vem comigo, vem, não importa. Pastor Jorge, eu pequei ontem, não importa. Eu pequei hoje, não importa. Eu pequei antes de chegar aqui, não importa. O importante é que você está aqui. A escolha você está fazendo. A escolha você fez. Que é, aqui fala de 2 alicerces. 2. Um que edifica a casa na rocha. E o outro no versículo 26. Que diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. O que nós estamos esperando? Quem é essa rocha? Quem é essa rocha? Essa rocha é o Senhor Jesus. Olha o nome dele aqui. Essa é a rocha. O que nós estamos esperando? Isso aqui, está na hora. Está na hora da gente bater. Eu quero ser diferente. Eu quero, a partir de agora, edificar a minha casa na rocha. Não na areia, na rocha. Que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir depressão, pode vir agonia, pode vir ataque. Lembra lá, aquele que prega a palavra de Deus, prega em meu nome, aquele vai sofrer perseguição, mas você edificou a sua casa na rocha. Vocês que estão aqui, é um passo que vocês deram para edificar essa casa. Vocês estão edificando a sua casa na rocha, por isso vocês estão aqui. Mas falta alguma coisa para cada um de nós, é levarmos as palavras que o Senhor derramou sobre nós para as pessoas que estão ao nosso lado. Eia! O que está faltando para nós, filha? Pastor Tom, não dá para ficar mais assim. Chega, filha. Chega. Chega, filhão. Ser crente do domingo. O pastor falou aqui, ser crente de revelação. Ele só vai até ali e ponto. Meus amados, essa palavra é a palavra de amor, de alinhamento, de ensinamento. Quantas oportunidades nós perdemos de falar dessa rocha que nos mantém firmes,
o que nos trouxe até aqui. Vocês acham que quem trouxe vocês aqui foi um convite? Foi o Espírito Santo que trouxe vocês aqui? Vocês já repararam que nos cultos está aqui Darla, Patrícia, a Santuza, pastor Tom, aí vira e fala assim, fica de pé, aí todo mundo fica. Agora senta, todo mundo senta. Levanta a mão, fecha o olho, todo mundo levanta a mão, fecha o olho. Você acha que é a autoridade do homem? Não! É a autoridade que o Senhor nos deu do Espírito Santo. É isso que Ele nos dá. E eu vou falar com vocês. É de graça. Ouviu? É de graça. E o que falta? Vamos fazer isso a partir de agora. Fazer a partir de agora. Xalababá, seria. Construa sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Em uma construção, ter a base sólida não é opcional, é uma obrigação. Obrigação do crente, do cristão. Nessa parábola, Jesus só deu 2 opções para construir uma casa: areia ou rocha. Areia ou rocha. Em qual delas você quer edificar sua casa? O seu alicerce deve ser o seu relacionamento com Deus, baseado na palavra, na sua palavra, que é a rocha, que é Jesus. A parábola de Jesus, nas 2 casas pareciam muito boas. Interessante que é muito boa as casas, você vê assim, casa linda, boa, mas será que está sendo edificada? Essa família que mora nessa casa está sendo edificada na rocha? O pastor falou aqui agora, o cara está lá, aquela senhorzinha lá, quietinha no canto, e Deus está amando ela. Ela ama de cá, mas o de cá não está nem aí, está querendo só vir para um relacionamento social. Eu sou crente, eu vou aqui, eu vou ali, que eu estou participando, mas não tem intimidade com o Senhor. Aonde você quer edificar sua casa? Aonde? A diferença estava na base. A glória não está na casa, está no alicerce, sobre a qual ela está construída. A única razão que faz com que uma pessoa fique de pé, depois de tantas tempestades e lutas, é aonde ela está firmada. Você precisa, amados e amadas, ter a rocha debaixo dos seus pés. Você já viu aquele ditado que fala assim: a casa caiu, fulano de tal, a casa caiu para ele, porque a casa não estava firmada na rocha. Eita. Se você quer edificar sua casa agora, na rocha que é Jesus, vamos ficar de pé. Pessoal da Alababassori, Alabaxê. Xeri, Alababassora, Bacana, Alabaxê. Irababalaê.
Filhos e filhas, só depende de você. Só depende da gente. Ele nos dá o Espírito Santo para que tenhamos autoridade. Ele deu o seu Filho para que ele morresse por nós e por amor a nós. E o seu Filho falou assim: preciso que eu vá para que venha o Espírito Santo, Paráclito, intercessor, aquele que quer comandar a sua vida. E a gente... Mas se tem uma coisa que eu acho lindo, 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 é esse amor que ele tem por mim e por vocês. Mesmo todo, como diz lá na minha terra, todo trançado, o Senhor te ama. Mas precisa você edificar a sua casa na rocha. Você não está sozinho e não está sozinha. Amém, pastorzão? Deus abençoe vocês.